Escreva a fração geratriz correspondente a cada um dos números racionais. Então nós temos aqui 6 números racionais, que são ou números finitos ou números infinitos. Os números infinitos a gente chama de dízimas periódicas. Como eles são racionais, todas as dízimas são periódicas. Se fossem irracionais, seriam dízimas não periódicas, ou seja, seriam números infinitos, mas que não, na sua parte decimal, não teria uma repetição, não teria um período. Tá certo? Muito bem. Então, por exemplo, deixa eu começar do mais tranquilo para o mais trabalhoso. Deixa eu, isso. Começando aqui, por exemplo, para o único número finito que nós temos aqui na lista, a letra B. Professor, como é que eu descubro a fração de onde esse cara veio? Porque os números racionais, vocês sabem, são aqueles que vêm de uma razão, ou seja, de uma divisão. Daí o nome racional, razão, divisão. Se você tem aqui 4,1625, então a gente costuma fazer o seguinte, ó. Chama esse camarada de x. 4,1625. Agora me diz uma coisa. Olhando aqui para a quantidade de casas decimais, ou seja, de números de dígitos, de algarismos após a vírgula, a gente percebe que nós temos 4. Então deixa eu destacar isso daqui. Nós temos 4 casas decimais. Tá certo? 4 casinhas. Beleza. Aí a gente faz o seguinte. Se você tem 4, multiplique por 10.000 esse x. Professor, como assim? Assim, ó. 10.000 vezes x. Por que 10.000? Porque o 10.000, vocês percebem, ele tem 4 zeros. Então há essa correspondência, professor? Sim, há essa correspondência. Olha para cá. Se você multiplicar o x por 10.000, ou seja, se você multiplicar 4,1625 por 10.000, essa vírgula ela vai ser empurrada 4 casas para a direita. Aí você vai ter o seguinte, 41.625, sim ou não? Eita, professor, deixa eu refletir um pouco. Como assim? Se você pegar 4,1625 multiplicar por 10, vai dar 41.625. A vírgula terá andado uma casa. Se você multiplicar por 100, vai dar 416,25. Por 1.000 e por aí vai. Por 10.000 você chega a esse valor. Aí a gente costuma brincar assim, ó. Faça uma subtração entre eles. Ou seja, pegue 10.000 x e subtraia dele o x. Eita, pega, isso daqui vai dar o quê? É o mesmo que você pegar, não é? 41.625 e subtrair 4, é, na verdade não. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Não. Pera lá. Eu terminei me esquecendo de um detalhe. Isso daqui a gente faz quando você tem uma dízima, né? Quando você tem uma dízima, beleza. Quando você tem um número racionalzinho, finito, não, você não precisa fazer isso. Daqui você já termina. Olha só, dessa equaçãozinha daqui, quem vai ser o x? Ó, deixa eu destacar, pegando essa garota daqui, essa segunda equação, tá certo? Todo mundo olhando para esta segunda equação. Deixa eu colocá-la aqui. 10.000x igual a 41.625. Tá legal. Quem que vai ser o x? O x será igual a 41.625 dividido por quem? Por 10.000. Professor, estou entendendo. Quer dizer, o que é que acontece, pessoal? Quando você descobre, não é, qual é o número adequado para multiplicar o camarada, a questão dela se encerra. Porque depois é só você pegar a fração.
né? Passa esse camarada para cá dividindo, aí você vai ter a fração. O que você vai fazer agora? Você vai simplificar essa fração. Dá para simplificar por 5, aí você vai diminuindo esses números, vai diminuindo devagarzinho. Eu sei que a fração irredutível, ou seja, a fração mais simples, seria qual? Se a gente fosse dividir, deixa eu ver aqui, dá para dividir por, acho que dá para dividir por 50. Enfim, dividindo, simplificando devagarzinho, você vai obter o seguinte, ó. 50 pá, deixa eu, deixa eu ver aqui. Isso. Na verdade, dá para dividir em cima e embaixo por 125. Olha que beleza. Se você dividir por 125, você vai obter embaixo 80. Eu estou simplificando a fração. E o numerador vai ser o 333. Pronto. Essa é a fração que gera esse número decimal, entende? Se você dividir 333 por 80, você vai obter 4,1625. Tá certo? Ô professor, mas tipo, e se eu tiver com esse número decimal grandão aqui? Deixa eu pegar o maior agora. Né? Deixa eu ver. Acho que esse da letra E seria o maiorzinho? Acho que sim. Então, deixa eu. Aqui nós fizemos a letra B. E agora vamos para a letra E. Tá joia? Deixa eu escrever a letra E aqui. Deixa eu colocá-la novamente aqui. Questão 29. Pronto. Aí você tem aqui, ó, a letra E. Pronto. Deixa eu destacá-la novamente, pessoal. Tá. Aí você tem uma dízima periódica. Professor, quando eu tenho uma dízima periódica, qual que é a ideia? A ideia, ela era aquela que eu estava fazendo e depois eu, dei uma pausa. Né? Eu estava já indo para esta ideia, mas aí eu dei uma pausa e nós paramos por ali. Então, tá. Deixa eu agora usar aquela outra ideia. A outra ideia é a seguinte, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó. A letra E, 1,19,594 barra apenas sobre o 594. Professor, essa barrinha, ela quer dizer o quê? Você já sabe, né? Ela é o período, ela representa o número que se repete o quê? Infinitamente. Ah, é verdade. Então, na verdade, esse valor, se a gente fosse escrever com reticências, ele ficaria 1,19, 594, 594, 594, 500, três pontinhos, percebe? Ah, tá legal. Esse cara, ele veio de qual fração? Observe que quando estávamos fazendo quando estávamos descobrindo a fração que tem como resultado esse cara que é finito, nós multiplicamos aí olhando, não é, de acordo com a quantidade de casas. E depois eu ia fazer uma subtração e aí eu disse não, não é necessário. Aí parei por aqui. Mas agora nós iremos fazer uma subtração. Mas para isso deixa eu te mostrar umas ideias aqui. Primeiro o seguinte, pessoal, deixa eu pensar aqui. Você tem, deixa eu mudar a cor. Aqui você tem o seguinte, ó, você tem esse camaradinha daqui, que tem duas casas decimais, né? Eu digo, a parte decimal que não se repete tem dois algarismos, não é verdade? Então eu vou fazer o seguinte, olha só, eu estou pensando em multiplicar por 100. Vamos lá. Então, se eu multiplicar, deixa eu organizar, deixa eu chamar de x, como eu havia feito, né? Eu vou chamar de x esse camaradinha, 1,19
594, tá certo? E eu posso até botar os 3 pontinhos. Pronto. Se eu pegar, pessoal, o 100x, porque veja, o 100 tem 2 zeros, não tem? E eu estou usando aquela correspondência. Aqui tem 2 e aqui tem 2. Ô, professor, e a parte que se repete? Fica tranquilão. Vamos primeiro usar essa mesma ideia que eu usei aqui. 4 casas, 4 zeros, tá certo? Já já a gente vai para o período, ou seja, para a parte que se repete infinitamente. Então tá legal, professor. Beleza, se você pegar. Aqui faltou o x. Se você pegar e multiplicar esse camarada por 100, o que é que vai acontecer, pessoal? A vírgula, ela vai vir para cá, e você vai ter 119. É verdade. Então, esse número vai ficar assim: 119,594. 594, 594, 590. Percebe? Muito tranquilo. Agora, rapaz, olha o que a gente vai fazer. O que nós vamos fazer é o seguinte. Deixa eu ver. O nosso período, agora sim, o nosso período, ele tem quantas casas decimais? O nosso período tem 3 casas decimais, sim ou não? Ele tem 3 casas. Então você vai pegar esse 100x, eita, professor, e vai multiplicar por 1000. Caraca! Vamos lá. Esse nosso 100x, esse nosso 100 vezes 1000, vai dar 100.000. Sim ou não? Deixa eu colocar aqui 100.000. X igual. Só repetindo. Professor, meu filho, o que é que você está fazendo? É que, veja, o seu período ele tem 3 casas. E eu quero que você perceba o seguinte: o 100x é igual a esse camarada com esse período. O x é igual a esse camarada, mas aqui, ó, não é período, né? Ele tem um número que não se repete. Eu estou querendo só ficar com o período. Aí eu fiquei. Massa. Aí agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero multiplicar esse camarada que eu isolei aqui, o período, por 1000, porque o período tem 3 casas. Ora, se eu pegar 100 vezes 1000, eu vou obter 100.000. E se eu multiplicar, pessoal, 119,594 por 1000, vocês percebem que a casa, a vírgula, ela vai andar essas 3 casas decimais e a vírgula vai ficar depois do 594? Ou seja, você vai ter esse número grandão aqui, ó, 119.594, vírgula. Aí começa a repetição: 594, 594, 594, 500. Sim ou não? É verdade. Aí agora, olha o que você vai fazer. Você vai fazer aquela subtração que eu já ia me metendo a fazer no quadro anterior. Deixa eu organizar aqui. Você vai fazer o seguinte. O professor, e sempre tem que, para descobrir a fração geratriz, olhar essa parada das casas decimais? Sim, sim, sempre. Não é? Você tem que olhar. Esse camarada você faria direto, porque ele é o 0,7 barra. É só multiplicar por 10 e já fazer a subtração. Esse camarada você nem subtrai porque ele é finito. Esse camarada você já usaria essa ideia que eu estou ensinando aqui para vocês. Ele tem esse 5, então eu multiplicaria por 10. O período aqui tem 2 algarismos, depois eu multiplicaria por 100 e por aí vai. Tá? Eu peguei aqui a letra E, que é a maior zona, e aí a gente está tendo, claro, números maiores. Tá certo? Muito bem, terminamos a questão e descobrimos a fração. Agora, olha para cá. Pega 100.000x, 100.000x, e subtraia por 100x. Ora, isso daqui vai dar, não é? 90.990, na verdade, 90.900, assim, pessoal, x. É verdade, professor, porque 100.000 reais, tirando 100 reais, o cara continua muito rico. 90.900 reais. É verdade.
Tranquilo. Agora, e se você fizer 119.594,594 e tirar dele 119.594? Ah, vamos fazer essa conta aqui, ó. É, eu estou sem espaço aqui, deixa eu ver se dá para a gente fazer de cabeça 119, né? Vou só pegar as partes inteiras. 119.594 menos o 119. Você vai ficar com 119.475. Eita, puxou, como assim? Olha para cá. A galera vai perceber que esse camarada com esse camarada, e é por isso que a gente faz toda essa paradinha de comparar casas decimais, eles vão sumir. Ó, a parte infinita some. Por que, professor? Porque se você pegar 119.594 e subtrair por 119, que são as partes inteiras, você vai ficar com 119.476. Ou seja, é só pegar 594 e subtrair por 119. Vai dar 475. Agora, se você pega 594, 594, 500, infinitos 594 e subtrai por infinitos 594, isso daqui vai zerar. Você vai ter uma parte decimal zero, né? Ou seja, você vai ter um número redondo, porque os quebrados saíram. E aí acabou a questão. Porque agora você vai ter o x, a sua fração. Olha quem vai ser o x. Vai ser um dinossauro, né, cara? 119.475 dividido por 90.900. Ah, deixa eu só colocar a energia aqui. Mas que beleza, quer dizer, agora o que é que você faz? Você vai simplificar esse dinossauro, né? Simplificando esse dinossauro, você vai encontrar um dinossaurozinho júnior, pequenininho, sim ou não? Mas que de fato ele é bem menor do que o pai, né? Do que esse camarada aí. E qual que é a fração que a gente encontra, hein, pessoal? A gente vai encontrar aqui a fração. Deixa eu ver, se você dividir, se você simplificar 9.900, se você simplificar, deixa eu ver, 90.900, né? Você vai simplificar por um número, na verdade, vamos fazer assim, a gente sai simplificando por 5, né? Depois, se for um número par, por um número 2 e tal. O resultado vai ser esse daqui. A fração mais simples que você vai encontrar, aquela que a gente chama de irredutível, ela no denominador vai dar 148 e no, é, e no, e no numerador, o numerador é maior que o denominador, vai dar um número maior, né? 177. Pronto. Então, 177 dividido por 148, pode fazer a conta aí na calculadora. Vai dar esse camaradinha daqui. 1,19, 594, 594, 594, por aí vai. Tá joia? E aí a gente termina a questão.